Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos e amigas, que alegria estar com você mais uma vez para esse espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali, estamos juntos aqui nos canais da Safeliz, que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Aproveite, como eu sempre tenho solicitado e sugerido, para fazer a sua inscrição no link que aparece aí na tela. Você já sabe que ao se inscrever nesse link, você vai receber no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição e ainda vai receber as notícias e novidades da Safeliz. Eu tenho motivado vocês para curtirem a nossa página, para postarem os seus comentários, para deixarem os seus pedidos de oração. Além de orarmos uns pelos outros, a Safeliz mantém um grupo de intercessores que apresenta a Deus em oração todos os pedidos que são postados aqui neste canal. E não se esqueça, compartilhe a lição. Há muitas pessoas que jamais teriam acesso ao conteúdo que nós estudamos aqui se não fosse a sua ação de compartilhar. Por isso, compartilhe a lição, certamente você vai estar abençoando uma vida, muitas vidas, e você também será abençoado. Nós estamos chegando à 12ª lição do nosso trimestre, a penúltima lição, de uma lição desafiadora, uma caminhada que tem nos permitido alargar e ampliar a nossa compreensão do amor e da justiça de nosso Deus. E a lição tem como tema amor e justiça, os dois maiores mandamentos. Isso é o que nós vamos considerar esta semana e você já sabe também que antes de iniciarmos nosso estudo, nós temos a oportunidade de juntos buscarmos a orientação e a bênção de Deus, e para isso eu convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e juntos orarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade de mais uma vez, com esta comunidade maravilhosa que se conecta de várias partes do mundo, abrirmos a tua palavra e estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Conduze-nos, dirige-nos, abençoa-nos, dá-nos entendimento e compreensão e um coração sempre pronto a pôr em prática os ensinamentos recebidos. É nossa prece que te oferecemos e apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o verso para memorizar vem da primeira carta de João, capítulo 4, verso 20, e diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto da primeira carta de João 4:20, nós iremos voltar a mencioná-lo e a considerá-lo no estudo da lição da segunda-feira. O autor começa a parte da introdução do sábado à tarde desta lição de número 12, a mencionar que nós confiamos pelas promessas encontradas na palavra de Deus, que no fim ele consertará todas as coisas. Nosso Deus porá um fim ao pecado, ao autor do pecado e a todos aqueles que optaram nesta vida em seguir uma vida de pecado. No entanto, é importante, o autor afirma, que nós, como cristãos, reagimos enquanto estamos aqui nesse mundo às injustiças e às mazelas que o pecado tem imposto a todos nós. É verdade que, em função dos parâmetros estabelecidos neste conflito cósmico, existem muitas injustiças e males que Deus não vai eliminar agora. Isso nós já vimos em lições anteriores. Há muita coisa que não será eliminada agora, somente no final. Mas isso não significa que nós não possamos fazer alguma coisa diante daqueles que são vítimas de injustiças e dos males desta vida. Na verdade, como cristãos, é nosso dever trabalhar, prestando e viver e agir, prestando atenção naqueles que são oprimidos, naqueles que sofrem, para poder estender a nossa mão para essas pessoas. O amor e a justiça, elas caminham de mãos dadas, elas andam juntos, são inseparáveis. O Senhor ama a justiça porque Ele é justo. Consequentemente, se nós
o amamos, também seremos justos, também buscaremos a prática da justiça. Da mesma forma que se amarmos a Deus, nós também vamos nos amar uns aos outros, não há como ser diferente. E parte de amar uns aos outros é promover o bem das pessoas com quem entramos em contato. Eu gosto de pensar, irmãos, e nós vamos ver isso especialmente na lição de domingo, gosto de pensar que o amor a Deus é uma coluna vertical, estabelece a nossa relação no sentido vertical. O amor ao próximo, o amor às pessoas, estabelece o nosso relacionamento como se fosse uma coluna horizontal. A coluna horizontal não pode estar separada da vertical. E, na verdade, ela vai projetar a força da nossa ligação com Deus, ela vai se projetar na horizontalidade, ou seja, ela vai se projetar na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. É isso que nós vamos estudar nessa semana e devemos estar com o coração aberto para Deus poder atuar em nossa vida, em nossa mente, de tal maneira que nós possamos nos avaliar à luz da palavra de Deus, quanto que de fato nós amamos a Deus, quando nós medimos isso não por aquilo que falamos, não por aquilo que nós pregamos, por palavras, mas por nossas ações em relações àqueles que estão ao nosso lado. É essa a lição dessa semana. Eu espero que Deus nos conduza e nos abençoe a uma reflexão bem séria, bem profunda acerca desse contraste, dessa grande amplitude do amor a Deus e do amor ao próximo. Desta maneira, nós pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando então para a lição do domingo, nós começamos com o título Os Dois Maiores Mandamentos. É interessante que o autor, creio que ele foi muito feliz na inserção desse texto. Eu vou aqui localizar na minha Bíblia, Mateus 22, onde vamos encontrar aqui dos versos 34 ao verso 40, minha Bíblia traz como subtítulo o grande mandamento. Então, o intérprete da lei se aproxima de Jesus, diz aqui o verso 35, para o experimentar e faz a seguinte pergunta, verso 36 do capítulo 22 de Mateus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus, citando Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, afirmou Jesus. E ele continua, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante. O intérprete da lei pergunta a Jesus qual era o grande mandamento. E ao Jesus responder, ele menciona o amor a Deus e o amor ao próximo. E ele termina o verso 40 dizendo o seguinte, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O verso 37, que Jesus se refere ao amor a Deus, extraído de Deuteronômio 6, verso 5. O amor ao próximo, do verso 39, extraído de Levítico 19, 18. E esta resposta de Jesus, ela nos faz pensar bastante, especialmente na afirmação que aparece no verso 40. Destes dois mandamentos, colocando os dois numa mesma posição, dependem toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos, como mencionei, foram extraídos do Antigo Testamento. E agora o autor traz, para ilustrar esta realidade, o autor traz a história do jovem rico. É uma história muito linda, que aparece nesse mesmo Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 19. É um dos textos preferidos dos pregadores que gostam de falar sobre as histórias de Cristo nos Evangelhos. Eu mesmo amo essa história, gosto de pregar sobre ela, e há muita coisa bonita acerca da história do jovem rico. E uma menção interessante é que ela vai acontecer exatamente após
aquele momento de Jesus com as crianças. Eu acredito que a cena de Jesus com as crianças, ela mexeu com o jovem rico, enterneceu o seu coração, o encorajou a se aproximar de Cristo. Na verdade, um dos evangelhos diz que o jovem foi correndo até ele e perguntou: mestre, que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus menciona alguns dos mandamentos. Jesus respondeu: só existe um mandamento. Se queres ser bom, entrar, guarda os mandamentos. Esse é o único caminho. E ele respondeu: olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E Jesus então, ele perguntou: quais mandamentos? Jesus disse: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus cita os mandamentos que estabeleciam relacionamento com o próximo, a partir do 5º mandamento. E ele disse: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha infância. E Jesus então, olhando para ele, e Marcos diz que ele o amou antes de dizer isso. Eu gosto dessa menção de Marcos, porque antes de Jesus deixar qualquer recomendação para o jovem rico, ele o amou. E essa recomendação foi feita em profundo amor. Sabe, irmãos, às vezes nós nos enchemos de coragem e queremos dizer certas verdades para as pessoas, mas descoladas, separadas do amor. Nada do que nós dissermos a quem quer que seja, separado do amor que temos por aquela pessoa, vai produzir efeito. E Jesus disse: olha, você quer saber então o que falta para você? Uma coisa falta para você: vai e vende tudo que você tem. Aquele jovem rico retirou-se triste porque ele possuía muitas propriedades. Olha que coisa impressionante. Ele acreditava que observava todos os mandamentos, que ele já cumpria. Ele até tinha acerca de si uma imagem fortalecida, positiva, de que era um guardador dos mandamentos. Por isso Jesus não cita nenhum mandamento da primeira parte da lei, só os da segunda parte da lei. E ele se retira triste porque quando Jesus diz a ele a necessidade de vender as suas propriedades, e eu tenho pensado nisso e tenho procurado entender o que Jesus quis dizer: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue. Foi exatamente isso. Não era uma palavra simbólica. Jesus disse: vai. E Ellen White nos ajuda a entender isso aqui no livro Desejar Todas as Nações, página 416, quando ela diz o seguinte: produção, reproduz aí para nós, por gentileza. Sua elevada posição. Ele era um príncipe, era um líder, e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Ao ele se apegar a essas coisas, elas tomariam o lugar de Deus em suas afeições. Suas posses, suas propriedades eram como que um bloco instalado no seu coração, onde não havia espaço para nenhum outro tipo de amor, porque se houvesse espaço para o amor a Deus, haveria espaço para o amor ao próximo. E isso nos faz pensar na nossa experiência cristã, na nossa profissão de fé. Nós afirmamos que amamos a Deus, nós professamos guardar os seus mandamentos, mas de que maneira isso pode ser provado a nós? Amando a Deus sobre todas as coisas, como respondeu Jesus, e amando ao próximo como a nós mesmos. Não há separação. E sabe, irmãos, nós precisamos ser tocados por Deus para que o amor ao próximo seja tão significativo para nós como é o amor a Deus, para que as nossas ações em relação ao próximo sejam tão fortalecidas como nós entendemos e imaginamos que sejam as nossas ações em relação a Deus. Os 2 maiores mandamentos. Como é que nós estamos posicionados em relação a isso? Como o nosso amor a Deus pode ser medido e verificado se não for pela maneira como nós nos relacionamos e amamos ao nosso próximo? E dessa maneira pomos um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, o autor vai estabelecer um contraste. Se na lição de domingo ele fala dos 2 maiores mandamentos, aqui ele vai nos provocar uma reflexão acerca dos 2 maiores pecados. E para isso ele busca o suporte de 2 textos
os dois do Antigo Testamento. O primeiro é o Salmo 135, 13 a 19, onde o salmista vai abordar o assunto da idolatria. O segundo é o texto de Zacarias 7 a 9, onde ele vai mencionar aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus condena, como a opressão, a maldade, a injustiça, a falta da bondade e a falta da mansidão e da misericórdia. Olha que coisa interessante. Se de um lado nós somos chamados para amar a Deus sobre todas as coisas, com intensidade, e somos chamados a amar ao próximo como a nós mesmos, de outra parte nós somos postos em uma posição de reflexão para pensarmos acerca da idolatria. Essa idolatria, no contexto do Antigo Testamento, envolvia a adoração a outros deuses, aos deuses das nações vizinhas, que se manifestavam e proliferavam de diversas maneiras. Hoje em dia, não me parece que seja essa a questão envolvida, mas a idolatria para nós hoje pode significar toda e qualquer afeição que ocupe em nosso coração um sentimento muito mais forte do que aquele que nós devotamos a Deus. Isso pode ser até para certas coisas positivas. Então, a idolatria é tudo aquilo que rouba a nossa afeição, ao nosso amor e ao reconhecimento da soberania de Deus em nossa vida. E o texto de Zacarias, que vai de forma bastante direta falar sobre a opressão, a maldade, a injustiça, a falta da bondade e da misericórdia, elementos que diversas maneiras no Antigo Testamento foram mencionados, foram trabalhados, e eles nos ajudam a pensar que quando estes dois maiores pecados se instalam na vida de alguém, ou seja, algo ou alguém que recebe maior afeição de nossa vida do que o amor que nós devemos a Deus, ou um tratamento injusto, opressivo, atos de maldade que são praticados com aqueles com quem nós convivemos, então isto representa a ausência do amor a Deus. A ausência deste amor, tanto a Deus quanto ao próximo. Em resumo, nós não podemos guardar os mandamentos de Deus se nós não o amarmos e se não amarmos ao nosso próximo. E aí ele volta ao verso para memorizar, lembrando-nos que se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é chamado de mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E sabe, irmãos, eu colocaria aqui, acrescentaria um elemento a mais. Aqui se fala, João está mencionando o ódio, então nós vimos a idolatria, a opressão, a maldade, a injustiça, e ele arremata com o verso para memorizar, falando do ódio, mas eu gostaria de incluir aqui e a mágoa, o ressentimento que muitas vezes fica abrigado em nosso coração, no coração de pessoas por anos, um ressentimento, uma dor encruada que não nos permite amar, perdoar. Não seria também uma forma de idolatria? Uma egolatria, um amor ao eu, uma sensibilidade extrema, muitas vezes manifestada quando nos ressentimos de determinadas coisas que nem sabemos se é verdade. A pessoa não me olhou, não falou comigo, não me cumprimentou, não isso, não aquilo. Vejam, uma exagerada sensibilidade, uma mágoa retida por anos, podem também ser manifestações de idolatria. A egolatria, o amor ao eu, os dois maiores mandamentos, os dois maiores pecados. Às vezes nós não estamos nos ajoelhando diante de uma estátua, de uma imagem, mas nós estamos, irmãos, muitas vezes sendo desonestos, sendo opressivos, maldosos, retendo uma mágoa, um ressentimento por anos, ou mesmo então tendo extrema sensibilidade com atitudes que muitas vezes a pessoa nem teve a intenção de gerar esse tipo de sentimento em nós. Para nós pensarmos, é coisa profunda, é coisa séria, que Deus precisa atuar no nosso coração para nos convencer e produzir em nós transformação. E dessa maneira estamos pondo um ponto final na lição de segunda-feira. A lição
de terça e quarta, elas caminham em paralelo. Deus ama a justiça, a lição da terça-feira, e ela começa nos lembrando de dois textos. Salmo 33:5, onde lemos, ele ama a justiça e o direito. Isaías 61:8, onde encontramos, porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade. Olha que interessante. As Escrituras, nós já vimos esses textos em lições anteriores deste trimestre, elas declaram abertamente que Deus ama a justiça e odeia o mal. Por isso, Deus, ele revela uma profunda preocupação com toda manifestação de injustiça, que desperta em Deus uma justa indignação em favor das vítimas da opressão e da injustiça. Isso nós podemos constatar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Neste momento da lição, o autor trouxe aqui um texto, um salmo, Salmo 82, e o autor ele dá uma interpretação, irmãos. Eu tenho que ter aqui uma postura muito ética. Eu não estou aqui numa condição para criticar, para desmerecer a interpretação que o autor está trazendo. Eu tenho procurado ser bastante fiel. Mas neste caso, irmãos, eu não consegui concordar com o autor a respeito dessa interpretação que ele trouxe do Salmo 82. Você tem aí a descrição na lição. Você que me acompanha, que me assiste, se você é um estudioso, um estudante da lição, você faça a sua reflexão. Se você é um professor, da mesma maneira, você faça a reflexão aí daquilo que o autor menciona e considere aquilo que eu vou dizer. Eu vou ficar com a interpretação do comentário bíblico adventista. O comentário bíblico adventista vai numa linha um pouquinho diferente desta apresentada pelo autor. O comentário bíblico adventista, ele segue numa linha de que esta mensagem do Salmo 82, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia para verificar aqui alguns versos desse Salmo, ela era uma repreensão aos juízes de Israel, e não como o autor propõe, uma maneira, um testemunho contra a injustiça praticada pelas nações. Então, é uma interpretação que oferece alguns riscos, essa do autor, por isso eu vou ficar aqui com a posição mais conservadora do comentário bíblico. Diz aqui o verso, vou pedir para a produção colocar aí o Salmo 82, 3 e 4, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, eles nada sabem, nem entendam, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Veja, em toda a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus se posicionando contra qualquer tipo de opressão. Os grupos vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros, são constantemente mencionados, especialmente no Antigo Testamento. Deus, e também no Novo Testamento, Tiago faz menção da verdadeira religião é atender os órfãos e as viúvas e não tropeçar com a língua. Então, essa postura em relação aos grupos vulneráveis é uma constante na Bíblia. Tiago mesmo diz que o salário dos trabalhadores, mudado pelos seus empregadores, ele sobe ao céu como um clamor. Então, estas advertências é um salmo de Asaf. De acordo com o comentário bíblico, era uma repreensão aos juízes de Israel e não às atitudes das nações que estavam ali em volta, ou se nós quisermos aplicar essa mensagem para hoje, as maldades e injustiças que são praticadas pelas nações. É uma forma de compreender. Eu vou ficar, e aqui eu compartilho com vocês, a minha posição em relação ao que diz o nosso comentário bíblico. E outra coisa, irmãos, esta postura do autor nos pode levar para um caminho que eu acho um pouco perigoso. Pode nos incitar a um tipo de militância política que não combina com aquilo que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Eu passei para a produção um texto do Desejado de Todas as Nações, que eu vou pedir para que eles reproduzam aqui. Nesse momento, ele está no Desejado de Todas as Nações, página 407, já dessa edição editada pela Casa Publicadora Brasileira, mais recente, já com a linguagem atualizada. Olha o que Ellen White escreve acerca
injustiças que se podem ver e que são praticadas pelos governos e como deve ser a nossa atitude em relação a isso. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder, ou seja, com o Império Romano. Aquele que foi o nosso exemplo, continua ela, conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deveria atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Que texto precioso! Que texto precioso! Jesus, ele não fechou os olhos, não se negou a enxergar a realidade daquilo que acontecia, as mazelas e misérias. Mas Jesus não acreditou que a solução para a opressão e as misérias impostas ao seu povo naqueles dias fosse uma militância política. Todavia, ele sabia que tinha algo a fazer, tinha uma parte a cumprir, e essa parte tinha que mexer com o coração do ser humano, e ele cumpriu a sua parte, curando os enfermos, alcançando os sofredores, mitigando a sede, levando pão e peixe para a multidão, como um símbolo do seu amor em 2 oportunidades. E assim Jesus atuou e nos deu o exemplo. Aquilo que nós também devemos atuar, não em uma militância política, não interferindo nos negócios conduzidos pelos governos e pelas nações, mas cumprindo o chamado para o qual Deus nos chamou, o chamado de diminuir o sofrimento das pessoas, levando a elas aquilo que elas necessitam. Eu tenho essa convicção e eu espero que você considere as 2 opiniões, a opinião que o autor apresenta, esta opinião que eu estou aqui mostrando, e você tire as suas conclusões. Deixa eu colocar aqui o meu apontamento, e que Deus conduza você na compreensão daquilo que você entender como sendo o melhor caminho, e desta maneira eu coloco um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, a lição diz assim: chamados a estabelecer justiça. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça no povo de Israel. As Escrituras, elas não hesitam em destacar as condenações que os profetas, tanto no Antigo Testamento como o próprio Senhor Jesus, levantaram em relação à opressão e à injustiça. Aqui, então, são citados textos do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Isaías, capítulo 1, verso 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Isaías 10, de 1 a 3, mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E também destaca aqui Jeremias 22, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar salário. Então veja, esta voz dos profetas, junto às injustiças do povo de Deus no passado, são válidas e falam e apelam ao nosso coração para que nós tenhamos uma postura correta, uma conduta justa, que não seja opressora, que não oprima a quem quer que seja. Então, nós chegamos ao texto de Mateus 23 e é muito significativo, irmãos, nós lembrarmos que este discurso de Jesus, registrado em Mateus 23, quando você lê o desejado de todas as nações, lembrando que Jesus pronuncia esse discurso na terça-feira da semana da sua crucifixão, quinta-feira a Páscoa, o Getsêmani, sexta-feira a sua crucifixão. Foi o último dia que Jesus entrou em Jerusalém e o último dia que ele foi ao templo. E a forma como Jesus se dirige aos fariseus, aos escribas, condenando as suas atitudes de forma aberta, direta, mas não sem amor e mansidão em sua voz e choro na sua voz, era um apelo final.
era um chamado final para que eles se arrependessem da incoerência religiosa na qual eles viviam. De um lado, eles se propunham a ser os estritos observadores dos detalhes mais pequeninos da lei. De outro lado, eles pisavam nas pessoas, humilhavam as pessoas, oprimiam as pessoas. Assim, este apelo, não é, de Jesus é um apelo que chega ao nosso coração também, nos faz pensar se nós não estamos vivendo uma incoerência religiosa, defendendo a lei de Deus, os preceitos do sábado, os preceitos dos 10 mandamentos, e devemos fazê-lo. Jesus não diminuiu nada do que aqueles homens defendiam, ele apenas condenou a falta de amor que eles não demonstravam e não manifestavam para com o próximo, para com as pessoas. Da mesma forma, não há nenhum erro em nós sermos justos, obedientes pela graça de Deus, pelo poder de Deus, não para alcançar a salvação, mas como um estilo de vida. Mas a questão aqui é a incoerência do discurso com a prática. Uma exaltação de uma conduta toda certinha, religiosamente correta, mas um coração maldoso, um coração injusto, um coração vingativo, um coração que oprime as pessoas. É isso que Jesus quer nos fazer pensar. E aqui é nos mencionado que na passagem paralela de Lucas, ele registra aqui Lucas 11:42, que Jesus lamentou que os líderes, no final das contas, eles desprezavam a justiça e o amor de Deus. Será que essa é a nossa realidade também? Defendemos com tanto vigor o correto, o certo, e não há nada de errado em defender o correto, o justo e o certo. A questão é a ausência de amor, a ausência de justiça, a ausência de coerência. São lições que nos fazem pensar, olhar para dentro, não condenar ninguém, e nos levam a pensar que tipo de religiosidade, que tipo de religião eu estou vivendo. Uma religião de aparências, de hipocrisia, de formalidade? A verdadeira religião, ela vai se manifestar numa relação amorosa, numa relação bondosa, misericordiosa, justa com as pessoas, quando nós estendemos a mão a elas, estendemos a mão a quem necessita. É isso que Deus pede de nós, é isso que Deus espera de nós. Para a gente pensar. Desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição da quarta-feira e avançamos para a quinta-feira, onde nos vem a pergunta extraída da parábola do bom samaritano: quem é o meu próximo? Interessante que o Evangelho de Lucas, na porção em que aquele intérprete da lei pergunta para Jesus acerca do maior e mais expressivo mandamento, Lucas registra, então, eu vou abrir aqui, Lucas capítulo 10, ele registra a parábola do bom samaritano, que é uma ilustração perfeita daquilo que estamos fazendo, como já vimos na vida do jovem rico, a incoerência. Agora vamos ver aqui nesta parábola, e nós lembramos da parábola. Aqui, na sequência, aquele intérprete da lei, Mateus não registra, mas Lucas registra, ele, querendo justificar-se, Lucas 10:29, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Que é o título da lição da quinta-feira. Quem é o meu próximo? Então, Jesus prossegue dizendo, contando a parábola: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem, causaram muitos ferimentos, retirando tudo dele e deixando ali semi-morto. Então, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita seguiu o seu caminho, passou perto, olhou, mas não se compadeceu, e vendo, também passou de largo. E finalmente passou um samaritano que seguiu o seu caminho, chegou perto, olhou, se compadeceu dele. Então chegou, fez ali alguns curativos nos seus ferimentos, com óleo e vinho, colocou sobre o seu animal e depois levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte deixou 2 denários com o dono da hospedaria, dizendo: cuida deste homem. E se você gastar ainda mais do que eu deixei para você, quando eu voltar,
eu pago. Então, Jesus faz a pergunta, verso 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E é interessante que o intérprete da lei, ele não menciona a palavra samaritano, ele diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então disse, vai e faz a mesma coisa. Irmãos, para o sacerdote o levita, a purificação, o não entrar em contato com alguém ferido ou com alguém de outra raça, era mais importante. A formalidade da letra da lei foi mais importante do que o amor, a compaixão e a misericórdia. Essa é a grande questão. O que é mais importante para nós? A letra da lei, a formalidade da letra ou a compaixão? As duas coisas precisam caminhar juntas. Nós não devemos nunca, jamais pisar na lei, desmerecer a lei, desprezar a lei, desobedecer os mandamentos. Não é isso que o assunto está sendo tratado. Mas o contraste aqui é que a nossa verdadeira religiosidade se manifesta desta maneira, se manifesta em atos de compaixão. Não é na formalidade religiosa, não é comparecendo à igreja, cantando os nossos belos hinos de Sião e participando das preces e orações, assistindo os cultos e até devolvendo o nosso dízimo e dando nossas ofertas. Tudo isso é bom, bonito, necessário, importante, faz parte da nossa vida espiritual. Mas e daí? E quando se trata do nosso relacionamento com o meu próximo, aquele que está do meu lado, necessitado, caído, derrubado pelo mal, pelo pecado, pelos ladrões e salteadores desta vida? Essa é a questão, essa é a questão. Irmãos, o autor não mencionou, mas eu trago aqui a parábola, né, de Mateus capítulo 25, a parábola do grande julgamento, quando Jesus vai separar os bodes das ovelhas, e ele vai dizer, olha, aqui os versos 37, 35, olha, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e visitastes, preso e foste me ver. Então, aqueles que foram colocados à sua direita, perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? E o rei respondendo, verso 40, 25, 40 de Mateus, lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Veja, no final das contas, irmãos, aquilo que vai evidenciar a nossa escolha de estar do lado de Deus é como nós nos relacionamos com aqueles que sofrem, com aqueles que enfrentam lutas e necessidades nesta vida. Isso é muito sério. E nós precisamos, irmãos, eu preciso de um coração transformado para aceitar essa realidade. Para não imaginar que nossa vida religiosa se resume às formalidades do nosso culto, mas sim a uma vida de atos de bondade, promovidos pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus em nosso coração. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus faça essa obra que é necessária no nosso coração, para que nós sejamos instrumentos do seu amor. E dessa maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Eu avanço para sexta-feira, o nosso estudo adicional, e eu quero trazer aqui uma parte do desejado, que diz o seguinte, eu vou pedir para a produção colocar aí também, toda religião que combate a soberania de Deus, tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação, e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Olha que coisa interessante. Então, a religião que combate a soberania de Deus, que tira do ser humano a glória perdida no Éden, restituída por Cristo, que leva as pessoas a serem descuidadas das necessidades daqueles que estão ao nosso redor, dos sofrimentos daqueles que estão ao nosso redor, não pode ser considerada uma religião verdadeira. Então, outro parágrafo,
Quando Jesus perguntou aos fariseus, será lícito no dia de sábado fazer bem ou mal, salvar ou matar? Ele lhes mostrou os próprios maus desígnios deles. Seria mais justo ter um homicídio no coração durante o santo dia de Deus do que amor para com as pessoas, amor que se exprime em atos de misericórdia. Uau! Forte, não? Aí o autor apresenta aqui quatro perguntinhas para a nossa reflexão. Eu vou destacar a 3. Se Deus ama a justiça e a misericórdia, como agir? Como nós vamos agir de acordo com o que é mais importante para Ele e nos concentrarmos nos preceitos mais importantes da lei? Para a gente pensar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que lição desafiadora, lição de reflexão. Que o Senhor faça a obra que necessária em nosso coração para nos transformar em pessoas amáveis, amoráveis, bondosas e misericordiosas, que pratiquem a justiça, que não oprimam ninguém e que se expressem em bondade e consideração àqueles que sofrem. Vamos orar? Pai querido, oramos agradecidos por mais este tempo de estudo da palavra e pedimos, Senhor, faça a obra em nosso coração necessária para a transformação da nossa vida. Que a Tua graça nos transforme, que vivamos um evangelho pleno de bondade e misericórdia para com aqueles que sofrem e que essa seja a principal demonstração do nosso amor para contigo. É a minha prece em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.